A paz do Senhor, tudo bom com vocês? Hoje continuaremos dando sequência, né, nas nossas aulinhas, né, que é do trimestre Histórias Bíblicas e Salmos, né? Aí eu acredito que todos vocês têm a revista, né, e está acompanhando, quem não tem, né, na Bíblia. Então a tia já vai estar dando os textos de referências, né, para você estar acompanhando aí, quem não tem a revistinha, tá certo? Ó, hoje a gente vai ser a lição de número 7, né, uma história sobre satisfação, né, que o texto de referência se encontra lá em Salmos 122 e Lucas do 2, né, capítulo 2, do 41 ao 52, tá? Hoje a gente vai estar falando sobre uma história sobre satisfação, né? A gente vai descobrir aí, né, que história foi essa, né? Que satisfação, sobre o que a gente vai falar, né? Então, hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre o que é templo. Alguém de vocês aí sabe o que é templo, né? O que é uma sinagoga, né? Já ouviu falar sobre isso? Sinagoga é vamos dizer assim, o que hoje a gente chama de igreja, né? O templo, né, do Senhor, né? Antigamente eles chamavam de sinagoga. Para os judeus, né? Uma igreja era para eles uma sinagoga, né? No tempo lá de Jesus, né? Então eles falavam muito da sinagoga, vamos à sinagoga, né? E o que significa isso, né? Essa sinagoga, esse templo, né? Essa igreja que é para nós hoje, né? A tia vai falar então igreja para você entender aí, tá bom? Mas antigamente era sinagoga, tá bom? Essa igreja, a gente vai falar um pouquinho sobre Jesus lá antigamente, né? Quando ele era pequeno, essa satisfação. Jesus tinha muita satisfação em ir à casa do Senhor, né? A história de hoje fala um pouquinho sobre no tempo da Páscoa, né? Assim, a época da Páscoa, eles iam para Jerusalém para poder ir lá no templo, né? Lá agradecer, né? Por todas as bênçãos recebidas. E a família de Jesus também fazia isso, né? Eles saíam, né? E iam até Jerusalém, saíam da cidade deles e iam até Jerusalém para poder participar dessa festa, porque as festas eram dentro da sinagoga, eram ali naquele templo, né? Então eles iam ali agradecer e nesse tempo de Jesus, ele foi, né, com os pais e alguns amigos, e chegando lá, o interesse de Jesus sobre Deus, de aprender mais sobre Deus, de estar mais pertinho de Deus, era tanto que ele ficou lá. Acabou a festividade, os pais voltaram, né, de Jesus, Maria e José, e Jesus acabou ficando lá. Ele ficou tão empolgado aprendendo ali dentro do templo que acabou esquecendo de retornar, né? E aí os pais, notando que Jesus achou que eles estavam num grupinho vindo embora também. E quando eles perceberam, deram conta, quando chegaram em casa, que perceberam, eles ficaram muito preocupados porque Jesus não se encontrava ali. E eles ficaram pensando, e então eles resolveram voltar para Jerusalém para ver se achava Jesus. 3 dias se passou, né, disso tudo. E quando eles entraram dentro do templo, eles ficaram maravilhados porque Jesus, aonde estava? Ele estava sentadinho lá, aprendendo, né, com vamos dizer, os professores daquele tempo, né, sobre a lei. Então ele estava ali e os pais ficou maravilhados. Só que Jesus estava tão coisa que ele até falou que não devia se preocupar, porque ele estava aprendendo sobre Deus, né? A igreja, crianças, é um lugar onde a gente se achega mais perto de Deus, a gente aprende mais sobre Deus, né?
Não que a gente não vá sentir, não possa falar com o Senhor quando a gente está em casa, na escola, na rua, no curso. Não, a gente pode também. Mas ali, dentro da igreja, dentro do templo, é onde a gente tem um aconchego. Na palavra do Senhor fala: quão bom, agradável, suave é que os irmãos vivam em união. Como a gente vai viver em união com os irmãos se a gente não vem na igreja, onde é o local onde todos os irmãos se reúnem, né? Então a gente precisa ter esse pensamento que você vai para aprender mais do Senhor na escola dominical, como essa lição aqui vocês estão aprendendo, né? E aonde que é que a gente aprende? Vindo na casa do Senhor, né? Lá em Salmos 22, verso 9, diz assim: eu amo o templo do Senhor, o nosso Deus. Que cada um de nós possamos amar estar na presença dele e estar na casa dele, porque é a casa onde o Senhor foi consagrado ao Senhor, né? A igreja é um local que é consagrado ao Senhor para poder louvar, bendizer, né? Engrandecer o nome dele e aprender mais sobre ele. Então, que cada um de nós possamos tirar um tempinho, né, um tempo para poder se dedicar às coisas do Senhor, aprender sobre Ele, né, e aumentar a nossa comunhão, a nossa amizade, o nosso relacionamento com Deus. Que cada um de nós, né, possamos, você que é pequenininho, pede para o papai e para a mamãe trazer você para a escola dominical, para os cultos de ensinamento, para os cultos onde você possa estar louvando juntamente com todos os irmãos. Amém? Hoje foi essa aulinha sobre o templo, sobre a casa do Senhor, né? Semana que vem tem mais aulinha, né? E fica ligadinho, porque cada história tem sido grandiosa para a gente aprender mais sobre o Senhor. Amém? Fique com Deus. Um beijinho no coração. A paz do Senhor, crianças, paz do Senhor, família. Vamos para mais uma lição. Nesse dia, a lição de número 7 da revista Saber Mais, os alunos de 9 a 11 anos, que tem por título Livros Históricos. E a lição de número 7 tem por título Deus chama um menino. O texto do dia diz assim: fala, ó Senhor, pois o teu servo está escutando. Está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 9. A lição de hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre o nascimento e um pouquinho da vida de Samuel. No primeiro ponto, começa dizendo assim: Deus responde à oração de Ana. A Bíblia conta que Ana era casada com Eucana. Naquela época, os homens poderiam casar com mais mulheres. Então, Eucana tinha como esposa Ana e também Penina. E a Bíblia conta que Penina tinha muitos filhos, mas Ana não tinha filhos. Ana não conseguia ter filhos. Deus havia fechado a madre de Ana. E Ana ficava muito triste. Todos os anos o povo subia para adorar o Senhor. E a Bíblia conta que Penina ficava fazendo ruindade com a Ana. Penina fazia Ana chorar, fazia Ana ficar triste, porque Ana não tinha filho. Mas um dia, quando eles estavam lá para adorar o Senhor, Ana entrou no templo e Ana se colocou diante de Deus. E Ana começou a chorar, e Ana começou a clamar. E o que Ana pedia para Deus era um filho. Um filho naquela época, crianças, era muito importante, como é também nos dias de hoje. Mas o filho mostrava a importância de crescer o nome da pessoa, de levar o nome adiante daquela família. Então, para Ana era muito importante ter um filho.
E quando Ana chorava e se derramava ali na presença de Deus, o sacerdote daquela época, o Eli, ele viu Ana e achou que Ana estivesse bêbada. E ele falou para Ana: não bebe mais não, você já bebeu muito. E Ana falou para ele: eu não bebi, eu não tô bêbada. Eu tô aqui fazendo um pedido para o Senhor. Eu tô colocando o meu coração diante do Senhor. E o sacerdote, mesmo sem saber o pedido que Ana estava fazendo, disse para ela: então, que Deus conceda o pedido que você está fazendo. A partir daquele momento, Ana ficou feliz. Ana já não estava mais triste. E aquilo que Ana pediu para Deus se cumpriu. Mas Ana, quando fez o pedido, ela também fez uma promessa. Ela disse para o Senhor que se ele desse um filho para ela, ela devolveria aquele filho para servir o Senhor por todos os seus dias. Deus cumpriu com a sua promessa, com a sua palavra. Então, enviou um filho para Ana, o Samuel. E a Bíblia conta que Ana também foi fiel. Ana cumpriu com a promessa que ela tinha feito para o Senhor. Quando Samuel cresceu um pouco, Ana então levou Samuel para morar no templo com o sacerdote Eli e deixou Samuel lá. E no segundo ponto, diz assim: o chamado de Samuel. Então Samuel, crianças, ajudava o sacerdote Eli no templo. Ele ficava lá, tudo que o Eli precisava, Samuel estava disponível para fazer. Mas um dia, Samuel foi se deitar e ele ouviu alguém chamando. E ele levantou correndo e foi perguntar para o sacerdote Eli: tá me chamando? E o sacerdote Eli disse que não. E isso repetiu algumas vezes. E o sacerdote Eli falou para ele: volta para sua cama. Mas da terceira vez, o sacerdote então entendeu que quem estava chamando Samuel era Deus. E o sacerdote falou para ele: vai deitar e se te chamar de novo, você vai responder assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Naquela noite, Deus falou com Samuel. E Deus falou coisa com Samuel a respeito de Eli, a respeito dos seus filhos. E no outro dia, o sacerdote Eli já sabia que Deus havia falado com Samuel. Samuel contou tudo para o sacerdote Eli o que Deus tinha falado. E Deus cumpriu com o que tinha falado. Mais para frente, o Samuel, depois que o sacerdote Eli morreu, o Samuel se tornou o sacerdote daquele lugar. E Samuel se tornou sacerdote, profeta, e ele foi o último juiz de Israel. Samuel, mesmo estando na casa de Deus, vivendo ali e ajudando, quando ele ouviu chamar as primeiras vezes, ele não sabia que era Deus chamando. Mas quando o sacerdote Eli falou para ele: quando te chamar você vai responder assim, Samuel foi obediente e Samuel então ouviu Deus falar com ele. E nós, crianças, não somos diferentes. Nós precisamos estar atentos às direções que os homens de Deus nos dão. E quando Deus falar com a gente, nós vamos saber como responder. Como Deus falou com Samuel, Deus quer falar com a gente também. Não importa se somos grandes ou pequeninos. Deus falou com Samuel ainda criança. Deus quer falar com a gente, mas nós precisamos ter intimidade com Ele. E como que nós vamos ouvir a voz de Deus, crianças? Lendo a Bíblia, orando, participando dos cultos, ouvindo a palavra que o homem de Deus traz para nós todos os dias e colocando em prática as direções que Deus nos dá. Assim seremos abençoados, como Samuel foi. Amém? Essa é a lição de hoje.
Um beijo e até mais! Deus abençoe, queridos adolescentes e irmãos que acompanham essas aulas. Na lição de hoje vamos aprender sobre orar sem cessar. Vai ser nossa lição de número 7 da nossa revista Adolescente e Crescimento Cristão, que nós estamos vendo nesse trimestre. Na mensagem valiosa da lição está em Tiago, capítulo 5, versículo 16, que fala: a oração feita de um justo pode muito em seus efeitos. Então, Deus ouve a oração sincera de seus filhos. E uma das maneiras que a gente vai continuar crescendo como adolescente, que nós vamos continuar amadurecendo espiritualmente, vamos continuar crescendo na nossa caminhada cristã, é orando, é falando com Deus. E nós vamos aprender nessa lição, no tópico 1, que Jesus é um maior exemplo de oração. Nós vemos em um dos episódios que os discípulos viram que Jesus orava. Jesus se afastava de manhã, à noite, na madrugada. Depois dele estar com o povo, ele se afastava para orar. Antes dele estar com o povo, ele estava orando. Então, e aí eles viram os discípulos de Jesus fazer os milagres, as curas, as libertações, e chegaram para Jesus e falaram, eles não falaram: Jesus, nos ensina a expulsar demônio. Jesus, nos ensina a fazer um cego ver. Não, eles reconheceram que o poder de Deus, o poder de Jesus vinha por meio da oração. E aí eles chegaram para Jesus e falaram: Jesus, nos ensina a orar. E aí tem essa oração mundial, que todo mundo conhece, o Pai Nosso, né? A oração do Pai Nosso. E Jesus ensinou aos seus discípulos a oração do Pai Nosso, e ela é um modelo de oração para os nossos dias. Por quê? Ela começa adorando a Deus. Jesus ensina que a oração tem que ser direcionada a Deus, né? A reconhecer a grandeza de Deus, a pedir a Deus provisão, livramento e perdão de nossos pecados. Então Jesus, ele orava, ele ensinou na teoria e ele ensinou também na prática. Ele foi exemplo para seus discípulos. E isso que a nossa lição do número 7 vai falar, né? Nós precisamos orar sem cessar, nós precisamos conversar com Deus. No tópico 2, nós vamos entender, compreender a oração. O que é a oração? É meras repetições, palavrerio, memorizar um padrão de oração e sempre fazer essa mesma oração? Oração, como nosso pastor fala, é conversar com Deus. Ter uma conversa íntima com Deus. Quanto mais nós oramos, quanto mais nós falamos com Deus, mais íntimo Deus se torna de nós. Então, a gente não tem que orar simplesmente para pedir, né? Pedindo que Deus faça isso, que nós possamos receber alguma coisa, senão também orar para agradecer por todas as bênçãos recebidas, orar para adorar Ele. É uma forma de adorar a Deus, é por meio da oração. Quando nós nos inclinamos a eles em reverência à sua presença. Um pastor muito estudioso, ele falava que todos os dias a gente deveria ficar de joelho antes de sair de casa, ao trabalho, à escola, nossos estudos, à faculdade. Nós ficar de joelho e orar a Deus e falando: Deus, minha atitude é eu ficar de joelho, me postrar diante de Ti, é uma maneira de eu pagar antecipadamente as bênçãos que eu vou receber da parte sua. A bênção da saúde, a bênção da vida, a bênção da alegria. Então, olha que interessante. Quando nós nos ajoelhamos antes de sair do nosso lar, no primeiro momento, buscar primeiramente o reino de Deus, é uma maneira de a gente falar para Deus: nós estamos pagando antecipadamente tudo que vamos receber da parte sua. Então, nós precisamos compreender que a oração é uma das asas para a gente caminhar, para a gente seguir crescendo. Uma asa é a oração, a outra asa é a leitura, o estudo da palavra de Deus. Isso que nós vamos ver no tópico 2. E no tópico 3, nós vamos aprender sobre o poder da oração. Realmente, é uma das maiores armas que a gente tem como adolescente para vencer as tentações, para vencer os momentos difíceis, para vencer os bullying que podemos sofrer, né? Que o bullying é visto na maior intensidade na adolescência.
A partir dos 12 anos, aos 16 anos, quando sua personalidade se está formando, se está amadurecendo, quando você está procurando sua identidade, é importante você manter esse contato com Deus, para você adquirir a identidade que Deus já planejou desde antes de você se formar no ventre da sua mãe. Então, a oração é poderosa, é uma arma espiritual que a gente tem para vencer qualquer situação difícil na nossa vida. Isso que nós vamos aprender, ela nos dá vitória nos momentos difíceis e ela também a gente pode utilizar para agradecer e louvar a Deus. Então, vamos a continuar orando e se a gente não está fazendo isso, vamos a continuar falando com Deus que Ele tudo pode. Deus abençoe e até a próxima aula. A paz do Senhor, turma, tudo bem com vocês? Na gravação de hoje a gente vai estar falando com a turma da classe Viver Mais, né, da revista Viver Mais, de 15 a 17 anos, em especial a lição de número 7, que tem como tema Os Santos Verão a Deus. Eu queria, logo de início, a gente se ater ao versículo-chave, que diz assim: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Logo no início, né, nesse versículo-chave, a gente já pode ter uma base sobre o tema, né, que a gente vai estar estudando nessa lição. E é muito interessante porque esse versículo, né, ele surge algumas interpretações muito interessantes, né? Tanto pelo lado do cristão, né, que deve perseverar, né, nesse caminho, nessa trajetória cristã, tanto como por ponto de vista dele passar por esse processo de santificação, e quanto também de ser, né, uma imagem, né, pode ser uma representação de Deus para algumas outras pessoas, né? Então, sem a santificação, o mundo também não pode ver Deus através da igreja dele. O objetivo da lição é saber que a santificação é uma condição para a vida eterna. É muito legal porque o tópico 1 ele já começa a tratar de um assunto muito interessante, porque ele fala que o cristão não é perfeito, mas é santo. Então, esse processo de santificação é uma evidência dos salvos, né? Ao contrário do que a gente pode pensar, né, que a gente mereça a salvação, né? Na verdade, a gente foi salvo, né? E Deus nos inclui nesse processo de santificação, nesse processo até a vida eterna, de que o nosso caminhar como cristão aqui exige alguns requisitos, né? E esses requisitos a gente por conta própria não consegue atendê-lo, né? Se não for mediante a ação do Espírito Santo. Então a santificação, antes de mais nada, ela é um processo dado pelo Espírito Santo, né? Nenhum ser humano por conta própria consegue alcançar esse processo de santificação por conta própria, né? Então, é muito interessante aqui no tópico 1, um trecho que eu até grifei aqui, que fala assim: ser santo, contudo, não é copiar um modelo religioso e proibitivo, produto de tradições que não se sustentam pela palavra de Deus. Os santos se esforçam para se parecer com Jesus, mas sabendo que a sua humanidade caída precisa ser vencida para isso. Então é muito interessante já, porque já, de certa forma, quebra alguns paradigmas, né, nossos sobre a santidade, né, sobre a santificação. Porque senão seria uma autossantificação, né? E, na verdade, a santificação ela é dada por intermédio do Espírito Santo, né? Então, cabe a nós, né, permitirmos, né, esse processo em nossas vidas. Outro ponto muito interessante no tópico 1, que diz assim: a santidade reflete o desejo e o empenho do cristão para ligar o seu coração ao coração de Cristo. Então, esse processo, né, de santificação, a gente pode dizer que é uma aceitação, né, da santificação em nós, né? Então, uma pessoa que é salva em Cristo, né, ela produz frutos, né, evidências dessa salvação, né? E a santificação a gente pode dizer que é um processo que ele tem início, né? Então, a gente vai, né, como diz o versículo-chave, a gente vai conseguir ver Deus durante esse processo e até nós atingirmos o nosso alvo, que é entrar no céu. O tópico número 2, ele fala algo muito interessante também, que a gente deve buscar a verdadeira santificação.
né? Então, quando a gente fala de algo verdadeiro, é que a gente pode também supor que existe uma falsa, né, santificação. Então, é muito interessante a gente atribuir todo, né, esse processo, né, a Deus, né, para que a gente não comece a achar que a gente é santo por conta própria, né, que a gente é santo pelas nossas obras, e sim que a gente se rendeu a esse processo de santificação. O tópico 3, que fala decidindo pela santificação, ele vai nos dizer que a santificação ela é progressiva, posicional e prática. Então ela é progressiva nesse sentido mesmo que a gente já veio falando, de que a gente entra, né, em processo de santificação, mas a gente pode dizer que ele não tem um fim, né? A gente passa a ser imitadores de Cristo e a gente passa a observar dia após dia algumas características de Cristo e que a gente deve de fato imitá-lo. Ela é posicional, né? Muito interessante porque ela, na revista ela trata nesse ponto de vista, né? Que fala que a salvação já nos foi dada, né? Então isso é algo definido, né? Então os salvos eles devem permanecer, né? Perseverar nesse processo de santificação. E o outro ponto é que a santificação ela é prática. Esse processo ele não só é teórico, né? Não vale de nada eu saber o que é santificação, o que é um processo de santificação e não aplicá-lo, né? Então ele é algo que vem do Espírito Santo, né? Ele brota do nosso interior e passa a atingir as nossas ações, nossas atitudes. E a conclusão, né, dessa lição, ela diz que a santidade não é uma opção, mas um mandamento bíblico. É muito interessante porque a Bíblia vai nos dizer, né? Deus nos diz que nós devemos ser santo porque Ele é santo. Então, é algo que não está à nossa escolha, né? Eu poder dizer que eu sou uma pessoa convertida, ser um cristão, e escolher ou não o processo de santificação, né? Isso é algo que Deus espera e Ele, de certa forma, determina, né? Porque se queremos realmente ser imagem e semelhança dEle, esse é um dos atributos dEle, a sua santidade. É isso aí, bons estudos para vocês e até a próxima. Paz do Senhor, meus irmãos, aqui pastor Rogério Semeador, um dos professores da Escola Bíblica Dominical da Igreja Assembleia de Deus Ministério de Madureira, Campo de Poços de Caldas, Minas Gerais, cujo pastor-presidente é o Dr. Aurélio Rodrigues dos Santos, e você está na classe Seguidores de Cristo, a sala dos jovens. A aula de hoje vamos estudar sobre preservando a sua identidade. O nosso texto de referência está em Gênesis 50, versículos 22 ao 25. O versículo do dia está em Gênesis 45, versículo 4. O objetivo da lição é mostrar a importância do autoconhecimento, compreender que somos responsáveis pela nossa história, ensinar sobre os aspectos da identidade cristã. Precisamos entender a importância de conhecermos a nós mesmos e conhecer os propósitos de Deus para a nossa vida. José tinha plena convicção do seu chamado e sabia do propósito de Deus para com a sua vida. Por isso ele não se curvou diante dos homens, mas sim diante do grande Deus para ser o que foi. José, mesmo em uma terra estranha, ele não negou a sua identidade como um servo de Deus, como um servo do Deus vivo, o qual fez com que ele prosperasse em todos os lugares que ele chegava. Precisamos preservar a nossa identidade, seja o lugar que for, aonde nós estivermos. A nossa identidade como cristão, como homem e como mulher de Deus, tem que ser preservada, zelada, valorizada. Sendo assim, receberemos o reconhecimento do céu. E é claro, isso vai espelhar na vida dos homens. A nossa identidade é construída no dia a dia, na nossa vivência. E entendemos que aquilo que nós alimentamos é aquilo que vai fazer com que nós venhamos nos fortalecer. Por isso a importância de nós crescermos na graça e no conhecimento, perseverar na presença do Senhor nosso Deus, daquilo que o agrada, daquilo que o glorifica, para que nós venhamos fazer com que a nossa identidade seja construída sobre a rocha e não sobre a areia, para que nenhum vento de doutrina, que nada venha corromper aquilo que nós acreditamos. Por isso,
a importância da constância, seja onde estivermos. A constância em crescer em Deus faz com que eu e você tenhamos uma identidade única como homem e como mulher de Deus. Assim foi José. Ele, por onde ele passava, ele mantinha sua postura e fez com que diferenciasse dos demais. José foi vendido como escravo, mas a sua posição como escravo não fez com que a sua mente fosse escrava. José estava escravo para servir ao seu senhor, a Potifar. Porém, a sua mente estava livre para conquistar, para alcançar algo grande e glorioso que Deus já tinha preparado e separado para José. As circunstâncias, tudo que levou ao sofrimento, ao abandono, ao repúdio, aquilo que levou à traição de seus irmãos, posteriormente à traição da mulher de Potifar, com mentiras, calúnias sobre ele, não fez com que ele abandonasse a sua fé. Muito pelo contrário. Acredito eu que veio sim questionamentos, porém ele entregou diante do Pai. Acredito eu que ele falava com o Senhor em oração, clamando ao Senhor, confiando ao Senhor. Por isso ele saiu vitorioso de dentro de uma cisterna, de dentro de um calabouço, para ser governador. Temor e amor ao Senhor fazia parte da vida de José. Isso era constante e notório em cada passo de José. José foi levado ao palácio, ao governo, mas não deixou subir para sua cabeça. Diferente de muitos entre nós, que sobe numa gilete e já quer fazer discurso. É um perigo o poder, a fama, para alguns que não têm domínio próprio e não entendem o verdadeiro propósito de Deus. Aquilo que Deus confia em mim e você é para glorificar o seu nome e para abençoar um povo. José, em momento algum, disse que o dom era dele, que o talento era dele. Quando Potifar precisou da interpretação de um sonho, ele disse que conhecia um que poderia revelar o sonho, que era Deus, o único Senhor, que verdadeiramente trouxe a revelação a José, que entregou ao seu Senhor, ao qual ficou lisonjeado e lhe deu em suas mãos o poder e a autoridade para governar o Egito. Para terminarmos, essa lição vem nos ensinar que, independente se formos traídos ou não, se formos lançados numa cisterna ou não, se formos vendidos ou não, se formos caluniados ou não, se formos abençoados ou não, se seremos lançados numa cadeia ou não, se sejamos líderes, posições, poder chegue em nossas mãos. Isso não pode tirar de nós a identidade de um homem e de uma mulher de Deus. E sempre lembrarmos da importância, da dependência do único Deus, o Deus verdadeiro. Essa foi a nossa lição de hoje. Deus te abençoe e muita paz. A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez, né, para estar meditando na palavra de Deus, né, que estamos tratando nessa revista sobre Esther, né, e nós vamos estar falando de novo sobre este assunto. E nós vamos estar tratando sobre como Deus intervém através de nossas ações, né? Como que Deus faz nos usando? O que Ele faz com a nossa vida para usar em prol de outras pessoas? Este é o assunto da nossa lição. Muito interessante, né? Muito importante. E nós estamos aqui, né, para estar meditando nesse espaço de tempo, trazendo para nós algo bem precioso, né? Aqui nós vemos na nossa lição, está o texto áureo, né? Que diz assim:
Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Salmo 50, 15. Este texto áureo traz para nós, né, algo bem importante sobre nós estarmos invocando o Senhor no dia da angústia, dificuldade por problemas, por tribulações. Se nós estivermos buscando o Senhor, Ele estará junto com a gente. E o assunto que está em Esther 4, 13 a 16, o versículo 14 é um versículo muito interessante que fala assim: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis. A quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Aqui nós estamos aprendendo que por causa da vida de Esther e esse chamado dela, né, nos acontecimentos que tiveram, que nós já estudamos um pouquinho antes, fala sobre o propósito do chamado dela para se tornar rainha no lugar da outra rainha Vasti. Ela estava ali vivendo, né, um tempo já, mais ou menos 4 anos, dentro do palácio, mas as coisas lá fora estavam difíceis. As coisas estavam acontecendo e ela estava ali sossegada, tranquila ali dentro do reino, mas nós vemos que o povo de Deus estava sendo perseguido. E foi por esse motivo, então, que nós agora, olhando para a lição, vemos que ela foi chamada. Todo aquele acontecimento, Deus tinha um propósito. Esse propósito era salvar a vida do povo de Deus, que estava numa terra estranha. E nós vemos aqui que a rainha estava bem e feliz, mas de repente houve um acontecimento na qual veio para tirar a alegria dela. Nós vemos aqui no ponto número 1, chamado ladrão da alegria. Muitas das vezes nós também, às vezes, estamos vivendo bem, em paz, tudo está correndo conforme a gente tem esperado, mas de repente aparecem também ladrões de alegria na nossa vida. Nós vemos que esse ladrão de alegria pode ser a circunstância, pessoas, pode ser coisas, né? Porque hoje nós vemos que o ter e o ser tem uma concorrência muito grande e também a ansiedade. São ladrões da alegria que invadem também a nossa vida. Assim como invadiu a vida de Esther, né? Aquele acontecimento, para nós hoje também tem isso. Nós vemos que devemos estar lidando com as adversidades, né, com tudo isso, com esses ladrões que aparecem às vezes na nossa vida, mas temendo a Deus e estando firmado com o Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria de termos a salvação na nossa vida e termos o Senhor nos livra de toda ansiedade, de toda angústia e nos faz chegar no alvo final. A verdadeira alegria nossa é estar servindo ao Senhor. É muito interessante a gente ter isso em mente, saber que se nós servimos ao Senhor, Ele preenche tudo aquilo que nós estamos precisando. Deus é o nosso refúgio verdadeiro. Todas as coisas que vêm nos cercam, mas Deus é o nosso refúgio. Isso nós vamos estar estudando nessa lição com mais profundidade, porque quando todos os problemas nos cercam, a nossa saída é o Senhor. Nós devemos estar olhando para o nosso Deus, porque Ele é a nossa saída. Esther, ela esteve um momento meio com medo, por causa da dificuldade que ia enfrentar, mas ela foi então revestida através do jejum, de oração, e ela teve a força e também a graça de Deus na vida dela para que ela pudesse chegar até o rei e dar o dito.
nós vemos que o bálsamo da nossa vida é Deus. Através das orações, Ele tem acalmado, tem curado as nossas feridas. E através desse ponto nós vemos que o jejum, a oração são armas importantes, ferramenta que o crente deve estar usando para ser um vencedor na vida cristã e na vida cotidiana. Bom, esses pontos nós vamos estar estudando. Muito importante para nós, legal estar vendo tudo isso para estar aplicando na nossa vida. Mas então, que Deus possa estar te abençoando, né? E que o Senhor possa estar cuidando de cada um de vocês. Até outro dia, então.